Hoje a gente vai fazer uma coisa aqui que não é todo dia que acontece. A gente vai falar de um livro que acho que não saiu nada na imprensa dele até agora. Livro de hoje, Yauara, Rodrigo Leão, publicado pela Quelônio. Olha só que bonito. Capa serigrafada, né? Bonito demais. Quem intermediou a chegada desse livro até aqui em casa foi o Pedro Guerra, né, o marido da Giovanna Madaloso. Falou, cara, tem esse livro aqui, tá chegando aí, é muito bom, não sei o quê, do Rodrigo Leão. O Rodrigo Leão, ele é, aqui segundo o Pepe, o gráfico dele no final, ele é jornalista, músico e publicitário, e ele parece que ele diz que ele é mais conhecido por ser compositor de alguns hits do Skank, tipo Saideira, 1+1, Fotos na Estante, Formato Mínimo. Tá? Então é um cara músico, mas ele também tem um gosto muito grande por literatura e história, como a gente vai vir a saber aqui nesse romance, que é o Yauara. Tá? Yauara, ele é um livro que se passa no século XVI, né, ou seja, nos 1500 e tantos, ali quando o Brasil estava sendo descoberto, na região ali da vila de Piratininga, que é onde hoje é São Paulo, né? Como é que é? São Paulo dos Campos de Piratininga, que foi o primeiro nome de São Paulo, se eu não me engano. O livro ele é narrado por um personagem, quer dizer, nativo, né? Filho, segundo ele, de uns personagens migrantes, essa terminologia de ficção histórica, mas não precisa se preocupar com essa parada. O Ângelo, o Vermelho, é o narrador desse livro, e ele, segundo ele mesmo conta, ele é filho de uma paixão homossexual proibida entre o Giovanni Pico della Mirandola, que foi um filósofo italiano, né, montepulciano, né, como ele é também, e o Poliziano. Né? Então, esses dois, Poliziano, né, como é que chama isso? Fazem ali um triângulo amoroso ali com uma puta, nasce o narrador dessa história, e esse cara tá falando para um cara que ele chama de bacharel, né? Que a gente não conhece ele muito por aqui, tá? E aí, o livro começa inclusive com uma epígrafe, né, do Giovanni Pico della Mirandola. E o livro começa com a seguinte frase. Cara, a galera que está começando a escrever livro, cara, aprenda a escrever um bom começo de livro. Esse aqui é um bom começo de livro. É triste ter que dizer isso assim, tão diretamente, sem floreios, caro bacharel. Mas tudo leva a crer que os canibais vão devorar você assim que o dia raiar. Ótimo, né? Começou bem o livro. Né? E o tal do bacharel vai ser devorado justamente pelo tal do Yauara, que é, né, segundo aqui o significado do Tupi-Guarani, se eu não me engano, é aquele que morde. E a gente vai conhecer a trajetória desse Yauara, né, desde um nascimento quase místico, né, até ele virar o guerreiro temido que ele virou e etc. Esse Yauara, ele nasce cuspido da boca de uma cadela imensa, da matilha como é que é o nome do cara? João Ramalho. E ele é visto desde um primeiro momento como um espírito maléfico das selvas e tal, e que ele é tratado meio que a pão de ló pelo pajé da aldeia, porque o cara tá usando ele ali para negociar com os espíritos e tal. Então existe muito um misticismo em volta desse Yauara, sobre quem ele é, e sobre como a infância dele foi marcada por uma segregação, justamente por esse traço distintivo da gênese dele. Ele aprende a ser caçador quando ele vê uma onça preta, né, um anhangá, comendo o melhor amigo dele, o cajuru, e ele pede ajuda para uma índia que se veste de homem, né, que é a Raíra, para aprender a manejar a zangaia, né, que é aquela lança, para poder caçar a onça e tal, e a partir daí começa o arco do herói propriamente dito, né, que é do Yauara. De certa maneira a gente não está tão distante, embora sim, a gente esteja um pouco, né, então, de
certa maneira, a gente está bem distante, mas a gente está relativamente próximo dessa ideia do começo da nossa literatura, de pintar certos índios como super-heróis, como, né, coisas sobrenaturais, uma coisa tipo, né, o Birajara, né, essas coisas de escola que não é nem bom lembrar, né, que dá urticária. Ao mesmo tempo que a gente também não está tão longe de experimentar algo parecido com o que a Rosa Monteiro propôs na História do Rei Transparente, quer dizer, que é falar sobre diferenças e sobre o diferente em uma época e um povo que não é o nosso, né? Quer dizer, não sei se já leram a História do Rei Transparente, né? Que é aquela história da camponesa francesa que se veste de homem, sai andando por aí, encontra uma série de personagens pitorescos e tal, que seriam limados, né, da vida muito facilmente, né? Tipo, pessoas com deficiência mental, anões, gays, etc, etc. Né? A gente tem aqui um curupira, que na verdade é um cara albino com defeito de nascença. Então isso tudo passa por essa narrativa, né? Para a gente redescobrir a gente mesmo, colocando aquilo que é importante para a gente hoje num momento um pouco diferente. Também existe muito uso de uma certa ironia por meio de uns anacronismos que o narrador coloca aqui. Então ele faz uma série de comentários bem-humorados que contrapõem a nossa época com a época deles e faz com que as nossas hipocrisias e as nossas contradições se afloreiem muito, assim, né? Uma coisa parecida, assim, que minha mãe gosta de dizer que meu bisavô falava, né? Meu bisavô falava assim que vai ser um absurdo que qualquer dia vão vender água por aí, né? E de fato, hoje a gente compra água, né? Então esse tipo de coisa faz desse livro aqui ser uma história, uma ficção histórica bem humorada e ainda assim uma narrativa de aventura bem linear, bem tipo linha reta mesmo, contando a história do camarada aqui do Yawara, sem maiores floreios, tá? Achei esse livro bem divertido. Ele tem alguns pontos a serem levados em considerações, que eu não sei se esse aqui é o livro de estreia do Rodrigo, se ele publicou alguma outra coisa. É o primeiro romance dele, né? Bom, ele tem algumas coisas de primeiro romance que eu acho que vale a pena ser faladas, mas que em nada tiram o brilhantismo do livro, não. Acho que esse é um ótimo primeiro romance, inclusive. Acho que ele tem às vezes ele peca por uma verborragia que tira um pouco da elegância pretensa do narrador. Então, deveria estar um pouco mais elegante, mas pela repetição dele, que é muito atrás da oralidade também, mas tira um pouco da graça do livro, né? A linearidade e algumas passagens assim excessivamente cinematográficas para o meu gosto, que parece que ele tem algum trabalho no cinema também, e talvez seja essa a minha questão, né? Mas ele coloca umas construções frasais assim bem bonitas no meio disso, mas aí chega na hora, tipo, sei lá, de um diálogo, né, sei lá, entre o Yawara e a Raíra, a parada é um pouco Hollywood demais, assim. Mas em cima disso tem um trabalho de prosa interessante, tem uma ambientação e uma fruto de uma pesquisa que parece ter sido considerável, né? Tanto sobre os costumes, sobre a geografia, localização, armas, jeitos, né? Parece que os índios, né, ele tinha aquela parada, aquela seta que eles botavam o pau amarrado assim para cima, assim para lutar, né, para não ficar ali balançando aquela coisa toda. Então tudo isso tá bem descrito assim no livro. Mas acho que ele peca em algumas horas, podendo ser um pouco mais envolvente, mas ele deixa muito que a voz do narrador impeça a gente de emergir completamente na história ali, né? O discurso do cara sempre
traz a imersão um pouco mais para a superfície, por causa da verborragia dele. Mas é isso o livro, assim, eu achei ele bom pra caramba, achei ele bem bonito também. Aqui tá os dentinhos, o Murilo perguntou, os dentinhos do cara, é o dentinho do cara aqui, né? Mordendo aqui, uma boquinha meio Turma da Mônica, né? Lembra quando você desenhava a língua assim? É isso, né? Interessante. Mandou aqui autografado com uns carinhos aqui de onça, pá. Bonito pra caramba. E é isso, Rodrigo Leão, com o seu romance de estreia aqui, Yawara, tá? Então, se alguém quiser ler e depois quiser comentar aqui alguma coisa sobre ele, fale aqui com a gente, tá bom? Mas é isso, fica aí minha dica para vocês conhecerem um novo autor aí, combinado? E é isso, galera. Se inscreva no canal, deixa um joinha. Grande abraço. Até mais.